Olá, pessoal. Aline Gal aqui na bancada do Pod Rio Business, no Clube Empreendedor Brasil, de volta, plena segunda-feira, dessa vez com quem? Andréia Freitas. Você sabe de que eu tô falando? Ela é a pessoa que criou a franquia Bom de Queijo. Tem muita delícia aí no Bom de Queijo, mas até chegar nessa delícia, muita história. E ela está aqui hoje para contar essa história para gente. Seja bem-vinda, Andréia. Prazer, Aline. Prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. E para você, uma querida, uma amiga. É. Quanto tempo, né? Quanto tempo. A gente, assim, Andréia e eu fizemos Empretec. Empretec. Somos empretecas, né? Empretecas. Famosas empretecas. E não sei se todos vocês conhecem, empreendedor, você deve conhecer o Empretec, se não, busca no Sebrae, porque faz todo sentido para todos os empreendedores, empresários. É tão intenso que a gente vive lá dentro, né? Muito. Que as amizades, até pelo fato de ser tão intenso, se tornam verdadeiras assim, pela intensidade, né? E é importante colocar essa questão do Empretec aqui para todos, porque assim... muitas vezes a gente fica sem tempo mesmo de buscar novos caminhos, tá adicionando novo conhecimento, né, ao nosso desenvolvimento profissional, mas às vezes é muito importante a gente dar uma pausa e investir nisso. Porque impressionante, foi uma semana, né, muito importante para mim, acredito que para você também, e dali eu tirei muitos amigos e fornecedores. Sim. O aprendizado aí traz os amigos, né? Porque a gente tem empatia, tem aquela sintonia e os fornecedores e o conhecimento. Exatamente, nem Aline. Precisa falar. E é importante a gente ver que dar o primeiro passo, caminhar e você conhecer pessoas no caminho. Tem que sair ali mesmo daquele momento ali que você está presa muitas vezes no operacional e seguir. Até porque a gente fala muito do eu empresário, né, Andréia? Falava muito sobre isso lá. Né? Então, a gente está sozinho para resolver tantas questões, né? Exato. E quando a gente se conecta com o outro, às vezes, uma palavra consegue abrir o teu horizonte de tal modo... Impressionante, verdade. E o Empretec faz isso. Então, já anota aí uma dica legal para vocês. Já anota aí no seu caderninho. Deixa eu dar uma olhada, 2025, tá só no começo, tem muito chão pela frente ainda. Dá para mudar, gente. Dá para aprender mais. Isso aí, vamos lá. Andréia, gente, a Bom de Queijo é patrocinadora oficial aqui do Pod Rio Business. Então, hoje, enquanto ela vai contar a história dela, eu já quero começar. Andréia, o que tem nessa caixinha? Bom, olha... Vocês vão ter que fazer um leve sacrifício hoje, comer uns pãezinhos de queijo recheado, que eu não poderia deixar, né, Aline? Eu não poderia deixar, Ítalo! Para você e pro Ítalo aqui, ó. Pães de queijo recheados, tem de provolone, tá tudo aqui, ó, para vocês escolherem. Eu já sei que vocês não almoçaram, já tô sabendo. Não, gente, eu então, falei, tá o Ítalo aqui, ó, cara de com pau. carinho, tá quentinho, hein? Ai, cheddar com pai bacon, amado. alho, poró com catupiry, vocês escolhem aqui. Cheddar com bacon, alho, poró com catupiry. Frango com catupiry, eu acho que carne seca também tem que ver aqui. Uau, tô com medo. Ainda bem que eu não almocei, gente. Eu falei, Ítalo, não almoçou, cara de pau. Não almoçou porque sabia que a Bom de Queijo estaria hoje com a gente. É isso aí. Vou puxar minha caixinha. Puxa aí. Então, Andréia, vamos lá. Você hoje é a proprietária da franquia Bom de Queijo. Mas, assim, as pessoas olham, né, André? É sempre a ponta do iceberg, né? É verdade. Olha você lá maravilhosa. Ela esteve na ABF, então já fazendo negociação, já comercializando a franquia dela, que tá voando. Eu tô achando tudo isso maravilhoso, muito orgulho de você. E você esteve lá, obrigada pela presença. Eu estive lá. Assim, eu tô te aplaudindo de pé em todos os momentos. Mas as pessoas só veem essa ponta, né? Não tem ideia do caminho. E o caminho da Andréia? Aline, quando a gente conversou, né, sobre a questão da Andréia, vamos falar sobre o quê? Sobre processos ou sobre a história da Andréia, né, por trás ali da Bom de Queijo? E eu conversei com você sobre isso, porque quando a gente fala em processos, se esquece, né? Quando a gente lê um livro, lá tem etapas e processos lá, indicadores de um livro, a gente acaba esquecendo com o tempo. Agora, quando se fala em história, a gente guarda, né, e leva aquilo ali como inspiração. E hoje, quando eu conto um pouco da minha história para as pessoas, assim, que eu tenho oportunidade, e eu vejo as pessoas olhando assim, com caramba, que legal, que bacana, Andréia. Eu vejo que as pessoas acabam entendendo que ela pode também. É porque a história é que vai fazer com que você caminhe, né? Sim. Eu falo,
Tem pessoas que, eu queria esquecer o meu passado. Não faça isso. Porque graças ao seu passado, seja ele bom ou não, ele é o resultado do que você é hoje. Essa construção, ela caminhou junto com o seu passado, que um dia foi o seu presente. Então, anular aquilo é uma besteira. Uma besteira. É tirar parte da própria essência, da própria história, né? Sim. E quando a gente passa por um momento muito delicado, a gente não entende, né? Não entende aquele processo. Você ali no ninho do furacão mesmo, ali no olho do furacão, e você não consegue entender por que você está passando pelaquela circunstância ali, e só lá na frente que você entende. Aí faz todo sentido. E como foi, André? Eu tô percebendo que hoje eu vou falar bastante, a Aline vai ficar mais caladinha, né, Aline? Gente, eu tô salivando, é porque você não tem noção. Vou passar aqui a caixinha pro Ítalo. Vai lá, Ítalo. Passa outra caixinha pra ele também, né? Pra você olhar só, Ítalo. Deixa eu ver o que você vai... Ó, aqui tem a de franguinho. Você quer ver o de frango? Você quer ver? Tá bom? Tá bom? Então vai vendo aí, vai. Mas disfarce, hein, Ítalo? Não vai segurar a caixinha só pra você, não. Só um detalhe. Mas conta, eu quero saber, então, como é que começou? Como começou tudo isso? Por que você pensou na Bom de Queijo? Como começou tudo isso? Vamos lá, eu vim do ambiente corporativo, trabalhei 9 anos, praticamente, numa multinacional. Então, assim, todo esse relacionamento de venda, né, trabalhava na área comercial, então eu sempre tive muita facilidade em lidar ali com o público, e eu acabei trazendo isso comigo, né, esse bom relacionamento. Só que anos ali no corporativo, trabalhando ali na área comercial, teve uma hora que a gente fica meio engessado. Sim. Fala, não, quero algo a mais nisso, né? Essa história está precisando de algo que dê mais sentido. De uma pimentinha, né? Não, eu precisava muito. Algo além, que a gente não consegue entender, começa a vir aquele incômodo, sabe? Vem um incômodo que você fala, mas por que eu não estou bem? Eu não ganhava mal. Você já levanta não querendo ir. Não sei, é inexplicável. Você já não se sente completa ali, você não sente que você consegue... Nem que não consegue entregar tudo, você acha que consegue entregar muito mais, mas o seu limite ali chegou, profissional. Então, eu senti muito isso na minha carreira profissional, na parte corporativa. Trabalhei como relações públicas, trabalhei como gerente de contratos. Então, foi muito bom, foi importante para mim esse processo, essa etapa, porque me ensinou bastante, me ensinou como ter postura para lidar com o cliente, respeitar ali o tempo de cada um, né? Isso é venda. Tudo acaba se relacionando à venda ali, né? É incrível. A venda está linkada, não tem como fugir. Então, não dá para esquecer que é feito por pessoas. E é feito por pessoas. Então, você vai aprender a lidar com esse processo. Sim, sim. Então, vamos lá. Quando foi em 2016... Eu estava até um momento de crise, eu acho, não estava num momento muito bom. E eu lembro que eu conversei com o meu diretor e falei assim, olha, não estou bem, estou precisando de algo novo na minha vida. Ele, André, você tem certeza? Eu sempre fui muito bem, assim, relacionada no trabalho, muito correta, batia minhas metas, buscava negócio, tinha bons contratos. E ele, mas como assim? Aí eu, não estou bem, não estou... Para ele não fazia sentido, né? Para ele não fazia sentido, nem para as pessoas da minha casa, nem para os meus familiares, amigos também. Porque eu lembro que na época, isso em 2016, somando aí comissão e salário, já batia uns 10 mil reais de salário. Para a época, já era um bom salário. Então, as pessoas não entendiam, né? Mas eu decidi. E quando foi em 2016, conversei com ele e falei assim, realmente eu preciso buscar algo, um propósito para mim. Tá um vazio. E foi. E foi aí que começou a trajetória de uma nova etapa da minha vida. Você saiu de uma área de contratos. Eu saí de uma área de contratos, né? Trabalhava com mobilidade, com mudanças internacionais, um outro mundo. E vai cair no pãozinho de queijo. Tem muita história para contar aí ainda, Helene. Eita. Muita história. Vamos lá. Meu pai, minha mãe paulista, meu pai nordestino, filha única. Meu pai, quando veio para o Rio de Janeiro, ele assumiu. Eu gosto muito de falar sobre isso porque é importante a gente entender como que a origem da pessoa tem relação com o desenvolvimento dela. Honrar isso tudo. E honrar, né? Eu honro muito, porque assim, meu pai trabalhou bastante, né, para conquistar a minha educação, né, me dar todo esse suporte. Então, a educação é muito importante, a essência, tudo que eu trago comigo.
essa força, essa vontade de vencer, de trabalhar. Eu tive até que administrar um pouquinho isso, porque é comum... Ela é faca na caveira, gente. Não, até eu tô tentando administrar um pouco, porque assim, como eu venho realmente dessa cultura pai nordestino, trabalhando ali, ao ponto de achar que férias o quê? Férias é coisa de gente preguiçosa, e tem isso não. Eu não lembro do meu pai tirando férias. Então, quando eu conversei com ele, eu falei, pai, você nunca tirou uma semana? Não. Não, pra quê? Não tem isso não, é trabalho. É trabalho. Falei pro Ítalo hoje, né? Falei ainda há pouco. E era isso. Eu não sei o que é tirar férias. Assim, era isso. Tempo. Eu viajo às vezes, mas eu tô sempre trabalhando. Trabalhando. Mas é porque, dependendo do que você faz, o trabalho deixa de ser trabalho, né, Aline? Aí muda completamente o cenário. Aí é uma outra questão. Nesse caso, realmente, eu acho, com essa... Não sei, com esse molde, né, de trabalho, tal, de correr atrás. É meu também isso. E eu peguei esse espaço que meu pai tinha, um espaço comercial, que ele administrava, que era uma pequena cantina. Bem simples mesmo. E num local, assim, bem visitado. Que eu sempre falo essa frase, as pessoas, mas aonde que era? Aí eu falo, adivinha onde é que era? Aí ninguém adivinha. Consegue adivinhar, Aline? Local assim que você nem imagina. Não é que a Andréa, uma executiva, relações públicas, andando só com o pessoal assim, ó. Presidente de grandes estatais, que era com quem eu lidava, né, para fechar grandes contratos. Sim. E, de repente, para buscar o meu propósito, eu saí desse ambiente, né, e fui para um outro ambiente. E olha que a ambiência é fundamental. A ambiência é fundamental. E ela já foi muito importante para mim no período aí de quase 9 anos que eu fiquei nessa empresa. Fui parar, sabe aonde? Numa cantina, num hall do cemitério. Mentira! Aí. No hall do cemitério? No hall do cemitério. Cemitério São João Batista, aqui em Botafogo. Olha que loucura, Ítalo. Olha como que a vida faz isso, ó. E outra, sabe o que eu percebo hoje em dia, Aline? Que é incrível isso. Eu nunca tive ego. Eu nunca tive vaidade ao extremo. Mas a gente que trabalha pra caramba não presta atenção nessas coisas. Isso pra gente não é interessante, nem né? pra todos, tá? Porque eu acho que um dos motivos de muitas pessoas não evoluírem profissionalmente, mesmo tendo capacidade, é o ego e a vaidade. E eu não tive essa questão comigo. Foi até difícil, porque quando eu comecei lá a administrar a cantina, que era pequenininha, entrei com um projeto arquitetônico, que eu queria deixar tudo bonitinho, porque dava uma rentabilidade boa. Meu pai me criou com aquele valor, com aquele dinheiro que entrava ali, com o faturamento que entrava ali, foi que ele conduziu a vida dele. Então, eu falei assim, poxa, eu aqui com todo o meu conhecimento, que não era tanto na área do comércio, mas eu falei assim, poxa, eu acredito que eu consigo fazer uma coisa legal aqui, vai dar um retorno melhor. E aí foi onde eu entrei e saí do ambiente corporativo e assumi uma cantina de cemitério. Não, e olha que loucura, né, cara? Uma cantina de cemitério. Aí a minha cabeça, como eu sou uma pessoa totalmente ligada a comunicar com o outro, já fiquei imaginando como você recebia as pessoas ali, porque as pessoas chegavam ali chorando, chateadas. Sim, então, é uma área de mágoa, é uma área de dor, é uma área... Então, assim, é um local de grande aprendizado. Porque não só você vendia produtos ali, mas você tinha pessoas ali sofrendo. Sim. Que loucura! E assim, eu falo que foi uma grande escola. Essa parte eu não sabia, tá, gente? Não sabia, não. Tanto é que você nem adivinhou. Não. Eu vou deixar ela adivinhar, mas é difícil a pessoa adivinhar. No metrô. Não, no metrô não, o metrô já tem, né? O metrô já era mais pra frente, já estava já consolidado. É importante eu falar essa questão, porque muitas pessoas poderiam até esconder, porque acabam tendo um certo preconceito, né? Com as pessoas que trabalham nessa área. É incrível. Preconceito. Então, o preconceito de quem trabalha nessa área e o preconceito e o ego, como eu falei, a vaidade, se fosse algo que eu permitisse estar presente na minha vida. Eu não teria vivido essa etapa. Sabe? Então, foi importante isso. E foi. Aí fui para lá. Assumi, fiquei lá administrando. Meu pai já estava num momento mais idoso, teve um problema de saúde. Eu sendo filha única, eu falei assim, eu sempre quis ter algo meu. Eu não sabia exatamente o quê. Eu não sabia. Falei assim, eu nasci para ser empreendedora. Tem aqueles livros de adolescente que faz teste vocacional. Sempre dava lá, empreendedor o final. Sempre dava. Então, assim...
quando veio essa vontade de buscar algo, eu sabia que era para empreender. Para buscar algo, não só empreender, mas buscar algo que eu tivesse vontade de acordar todo dia, sabe? Com aquele brilho nos olhos. Mas aí você pegou a cantina do cemitério. Peguei. E ainda tá com ela? Vamos lá. Vamos lá! Brasil! Vamos lá! Então, aí eu fiquei lá e muitas coisas aconteceram, Aline. É provação mesmo. E, como eu falei lá no início, a gente não entende toda aquela aprovação, tudo que a gente passa. Não entende. Só lá na frente que faz todo sentido. E quando eu peguei essa cantina para assumir, mudou a administração, na época lá. Do cemitério. E meu pai estava lá há 30 e poucos anos. E aí teve um problema judicial de que a gente não pretende continuar aqui, vamos analisar. Então, assim, eu fiz todo o meu investimento, contratei arquiteto, deixei o local. Porque era uma cantina simples, eu fiz de uma pequena cafeteria, né? E era um local que eu recebia as pessoas, eu tinha todo um carinho, eu tinha muito esse cuidado do atendimento com o público. E ali foi, como eu falei, um grande aprendizado, uma escola. Imagina. Você não tem noção, tanto no contato com o público, para entender o momento, para entender o perfil de cada um, e também com fornecedores, porque eu nunca tinha trabalhado esse contato com fornecedor direto. Então, ali eu comecei a ter contato com os fornecedores, negociação, como fazer, tudo. Preço, precificar, como precificar. Eu não tinha noção, ia lá no YouTube, via algum vídeo lá, YouTube o que é um escola. CMV, o que é um CMV, vamos ver o que é um CMV. Então, assim, ali eu comecei a entender do negócio. Então, ali foi uma escola para mim, tanto profissional, na área ali, né, no nicho alimentício, né, porque era o que eu queria, eu já estava pensando em entrar, e no lado humano. No lado humano, então eu acho que você deve ter tido aulas diárias. Sim, você não tem ideia, muita. Tem situações que eu lembro e trago comigo até hoje. Então, ali eu fiquei um período... Uma que você tem que ter te marcado. Ai, Aline, eu vou falar de situação, uma situação boa, que foi o que me conduziu a chegar aqui. Não vou falar de coisa ruim, não, que um momento de alegria. Quando veio a pandemia, em 2020, era um momento que eu tinha acabado de me separar. 22 anos casada, e não estava bem. Eu percebi que, dado o momento, estava atrapalhando minha evolução, em todo sentido, profissional e tal. Eu falei, não tá legal. Eu preciso de viver um novo momento. E foi na época da pandemia. E é aquilo, liberdade custa caro, né? Liberdade custa caro. E quando foi pós-separação que veio a pandemia. E... nesse momento, eu já estava sem recurso por conta do investimento que eu tinha feito lá na cantina. Paguei todos os direitos trabalhistas, organizei tudo, atualizei documentação, imposto, tudo. Então, eu estava bem descapitalizada. E aí, quando veio a pandemia, eu estava morando num apartamento, né? Eu morava em casa própria, passei a morar no apartamento, passei a ter despesas maiores e uma responsabilidade muito maior. Dependia só de mim, né? E meu pai ainda idoso morando comigo, ele estava dependendo de mim também. Então, eu não tinha como errar, não tinha como fracassar, eu não tinha outra opção, não tinha ninguém acima de mim. Não tinha plano B, eu não tinha plano B. E agora, poxa, nesse momento eu estou sozinha, em meio a uma pandemia, sem saber o que nos espera. E eu falei, caramba, e agora? Falei, vamos lá, vamos trabalhar. Só que as pessoas falavam para mim na época assim, André, você deve estar rica, né? Porque uma cafeteria, que já não era cantina, já era uma cafeteria, lá do cemitério deve estar vendendo horrores, muito pelo contrário. Eu lembro que no dia 2 de abril de 2020, eu fui trabalhar lá. Eu não vendi nenhum café. Eu não tinha contando dinheiro para voltar, eu tive que catar moeda. Nossa. Já estava nesse nível ali na minha vida. Já estava porque foi passando o primeiro, o segundo mês, o que eu tinha de dinheirinho guardado. Eu tinha acabado de entrar numa nova etapa da minha vida. Né? Como eu falei, custa caro. Então, tudo que eu tinha guardado, acabou. E veio a pandemia. Nesse momento eu falei, e agora? O que eu faço? Aline, não tinha velório. Não tinha com quem eu vender. Porque não podia. Não tinha. Na pandemia não podia ter velório. Não tinha. E assim, eu vendia um pingado, assim, uma coisinha ou outra para os funcionários. Isso que eu ia falar, só funcionário ali, todo mundo encapuzado, né? Porque todo mundo funcionários. Protegidaço. Exato. E aí eu falava assim, Deus, o que eu estou passando, Senhor? O que eu estou passando? Assim, imagina que há 3 anos atrás eu estava
Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Com a minha SUV, chegando para encontrar um cliente presente de uma estatal no Hotel Fazano para ter uma reunião. E, de repente, eu estou numa cantina de cemitério, sem dinheiro nem para pagar meu ônibus para voltar para casa. Tem que catar moeda que eu não tenho dinheiro para nada. Cara, a vida é uma coisa enlouquecedora, mas, assim, ao mesmo tempo, é lindo de ver, de ouvir, porque você vê o caminho, né? E pessoas que brilham, pessoas que são vencedoras, elas carregam isso na essência, sabe? Pode vir o que for. Ela vai passar e ela vai sair cima. Não tem jeito. Olha você aí. Aline. Olha, eu vou te falar que eu lembro que eu acordava e eu... Deus, Senhor, tem que não posso atrasar o aluguel. Eu lembro que uma amiga, na época, como eu já não tinha como comprovar renda, tal, ela pediu para ela me ajudar para entrar ali para assinar o contrato do apartamento. Eu sempre fui muito cuidadosa com isso, para não deixar atrasar. E eu falei, Deus, eu não posso atrasar meu apartamento, né? Tem outra pessoa envolvida aqui, né? Me ajuda, eu preciso encontrar um caminho. E eu já tinha noção, Aline, que ali já não era mais... O seu momento. Não era mais. Mas ele tinha ainda algo. Ele tinha algo. Ele falava, Deus, eu não fui para lá à toa. E eu lembro que um funcionário lá da parte administrativa, ele conversou comigo, ele falou assim, Andréia, é incrível como eu vejo um potencial em você tão grande para você estar aqui. Tem algo muito maior para você. Aí eu lembro que ele falou exatamente isso. E eu tinha essa certeza. Só que eu não sabia ainda o que fazer. Como eu falei, eu queria empreender, mas o quê? Como? O que, aonde? Uma franquia? Eu pensei até franquia de quê? De chocolate? Franquia? Não sei. Mas eu não tinha noção. Quando veio a pandemia, aí o que eu estava pensando numa possibilidade já estava... Só que eu pensei, eu falei, não, tem alguma coisa, eu preciso entender os sinais. E eu ia para a varanda todo dia de manhã antes de trabalhar. Pegava minha xícarazinha de cafezeira, né? Pegava minha xícara de café, olhava para a varanda e falava, Deus, me mostra o sinal. Eu preciso entender qual é o meu propósito. Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. E sabe o que eu percebi, Aline? Quando eu saí do meu emprego e fui para essa nova etapa, momento nenhum eu ajoelhei e pedi orientação. Momento nenhum eu perguntei, Deus, é essa a sua vontade? É isso que realmente... o Senhor quer para mim? É esse o momento? Eu fui com tudo, sem pensar, sem analisar os fatos. Mas fui, porque eu senti. Você de chamar ele para... Eu esqueci. E eu acho que esse foi o meu maior erro naquela época. Eu poderia hoje, se você falasse, André, o que você falaria para a Andréia, lá de 2016, naquele momento? Eu falaria para ela o seguinte, usa o que você tem hoje de renda no seu emprego, para conquistar o seu empreendimento, até que o seu empreendimento te faça livre ali no seu financeiro e você consiga conduzir. Eu poderia ter feito isso, poderia ter estruturado para ter, né? Mas não, eu não quis nem pensar fui com tudo. E eu acho que hoje eu analiso que, comparando o que eu faço hoje, diferente do que eu fiz na Andréia impulsiva, imediatista, lá de trás, hoje eu sou mais cautelosa. Tudo que eu faço, eu falo, Deus me orienta, é isso que o Senhor quer. Se for a sua vontade, eu vou sentir muito profundamente de fazer isso. Se não for, eu vou sentir uma angústia. E, geralmente, quando eu sinto uma angústia ali, não é para ser. É batata. É batata. E é porque hoje eu faço dessa forma. Mas a gente aprende, né? Talvez você hoje, né? Imagina hoje com a estrutura que você tem de franquia, com tantas pessoas que vêm se aproximando de você, se você fosse aquela imediatista, aquela impulsiva, né? Então, você teve de passar por aquele momento para aprender. Para aprender. Então, eu lembro, como eu falei, eu ia para a varanda e falava, Deus, por favor, me ajuda, eu preciso sair dessa situação, mas eu não estou vendo o caminho, eu não estou vendo. E quando eu falo isso, eu vejo muitas pessoas vivendo essa realidade. No momento de que você, André, eu não consigo ver saída, eu não consigo ver caminho, eu quero, você deseja, mas você não sabe o quê. Então, quando você só deseja, mas você não tem um objetivo... Não está claro, Não está claro, você não sabe para onde ir. Como é que você... Para onde eu vou? Aí a gente fala até de Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe o seu caminho, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Então, eu precisava saber qual era o meu objetivo. Eu sabia o que eu queria muito vencer, eu queria empreender, mas como não tinha capital, não estava conseguindo nem pagar meu aluguel, foi o momento que eu vivi de auxílio,
né? Somava ali os auxílios e falei, estou sobrevivendo de auxílio, vou pensar em fazer um emprego. E começar a empreender como? Então, empreender com auxílio, né? Como? Não tem como. Estava sobrevivendo ali. Estava chegando no nível de ir na padaria e falar, moço, tira aí 2 fatias de mortadela, porque... Por causa do peso. Eu falo para você que eu passei por isso, e minha filha até hoje lembra. Falou, mãe, lembra aquele dia lá na padaria que a gente não pegou Coca-Cola, pegou outro Guaraná mais em conta e ainda pediu para diminuir um pouquinho? Por Deus, Aline, não tem por que mentir. Isso em 2020. 2020 foi uma loucura. E aí eu lembro que, assim, eu comecei a andar de metrô, que meu carro estava lá na garagem, eu não tinha mais dinheiro para botar combustível. Foi a única coisa que sobrou dos meus investimentos passados de vida, né, profissional. E eu falo logo para você, eu sempre gostei de carros, eu sempre gostei de carro, né, e SUV eu sempre gostei. E eu sempre falei assim, esse carro, ele um dia vai ser útil para mim, um dia ele vai me ajudar. Um dia ele vai me ajudar. E eu sempre tive a ideia de que eu iria usar ele para alavancar algum momento. E essa percepção eu tinha comigo. Mas, quando a gente está, como eu falei, no ninho do furacão, você não consegue ver. Enxerga. Parece que você está realmente, assim, tonta. E outra situação que aconteceu. Em 2016, quando eu pedi para sair do meu emprego, lá da empresa que eu trabalhava, eu lembro que eu conversei com o meu diretor e falou, André, vê direitinho a data, organiza, tá? E a gente conseguiu resolver, certo? E eu comprei um apartamento na época. Comprei um apartamento, só que a corretora, ela pensou somente nela, ela assinou o contrato lá com a corretora e falou assim, ó, quando tiver tudo certinho, você me avisa, porque eu vou conversar lá e vou pedir demissão. Então, depois eu não vou ter como comprovar a renda. Aí ela falou, não, tá tudo certinho. Assinei o contrato lá da construtora, que eu não vou falar o nome, e ela pegou a comissãozinha dela e tchau. Quando foi? Eu tô pagando o apartamento, né? Tô pagando. Falei, conversei lá com a diretoria da minha empresa, segui meu caminho. 5, 6 meses depois, eu pagando, além da taxa e a entrada que eu dei no apartamento, cancelaram a compra do meu apartamento. Isso em 2016. Quando veio a situação difícil, Aline, veio tudo, né? Vem tudo junto, né? Vem tudo junto. Parece que abre uma porteira e eu falo assim, o gado tá todo ali batendo pata, esperando. É incrível. Abriu, veio assim, vem todo mundo junto. É incrível. Então, foi exatamente isso. Eu lembro que eu fiquei tão mal, porque eu falei, caramba, agora não tem como comprovar, vou ter que conquistar. Né? Para mim, eu falei, fiquei triste pra caramba, mas eu lembro que quando eu fui no advogado, ele falou assim, não, você vai resgatar esse valor que você investiu, a corretora poderia ter te orientado melhor, mas fala o seguinte, Andréia, para você, meu advogado até hoje, ele falou assim, no momento que você mais precisar, esse dinheiro vai aparecer para você, mas esquece esse dinheiro, que você vai demorar pra caramba. Eu falei, quanto tempo? Ele, bota esses 5 anos aí pra frente, ou na faixa de 5. Aí eu, caramba, esqueci, Aline, completamente, no nível, tipo... Pum, apagou. Apaguei, esqueci. E aí eu comecei nessa época, andar de metrô, como eu falei, não tinha dinheiro para nada, e eu comecei um pouquinho antes eu já tinha notado, falei, caramba, eu acho que é um ponto bom para investir no dia que eu for montar alguma coisa, porque... Você faz um posicionamento da marca muito bom, porque tem um fluxo de pessoas muito grande passando por aqui, uma média de 90 mil pessoas. Dia, né? É muita gente. É muita gente. E o fator risco é muito menor do que né, você ir para um shopping. Isso eu já analisando, né? E eu falei assim, poxa, mas o que eu vou vender? Eu queria já montar algo, mas não sabia o que ainda. E aí que entra a história lá do cemitério. Você conta uma história para mim, vou contar agora para você a história. Ah, conta. Vamos lá. Eu lembro que quando eu falo, mostra o caminho para mim, mostra um sinal. Senhor, mostra o sinal para eu entender. Eu lembro que eu estava lá atendendo lá na cantina, triste lá, sem dinheiro para nada. E aí chegou um senhorzinho e falou assim, minha filha, nisso eu estava já vendendo os pãezinhos de queijo e comecei a rechear. Falei, eu vou fazer algo diferente para ver se impulsiona as vendas. Sim. E aí chegou um senhor e falou assim, minha filha, vou falar uma coisa para você, não conta isso para ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu vim aqui pensando mais no pão de queijo do que no falecido. Ai, meu Deus, olha essa frase. Ítalo,
Prestou atenção nessa frase. Aline, Aline. Ah, minha filha, eu vim aqui até primeiro. Maravilhoso. Eu vim primeiro aqui. Olha, eu falei com a minha esposa, eu não falei contigo do pão de queijo? Ela falou mesmo, ele veio aqui pensando nesse pão de queijo. E aí aquilo, eu ri bastante com aquilo Claro. e me chamou a atenção, né? E aí eu falei, não, fiz pra ele lá, recheei tudo. E ele comeu primeiro o pãozinho de queijo lá, que ele queria, que ele pensava naquele pão de queijo. Ele, quando que eu voltaria aqui pra comer? Não era um local que dava pra voltar aqui pra comer pão de queijo. Vou ali tomar um cafezinho. Vou lá no cemitério. Aí mas aí quando eu pensei na oportunidade, e aí eu ri pra caramba na época, e tudo bem, passou. E quando não demorou muito tempo, uma outra pessoa falou a mesma coisa pra mim. A mesma coisa. Falou assim, minha filha, vou te falar, voltei aqui pensando nesse pãozinho de queijo, falei lá em casa desse pão de queijo, que tem um pão de queijo maravilhoso, E que eu nunca tinha comido um sinais. pão de queijo desse. Olha, desculpa, mas eu vim pensando mais no pão de queijo. Aline, quando eu vi pela segunda vez isso, eu falei, eu não tenho dúvida. Se eu queria um sinal, Deus foi muito Mandou claro. 2 sinais. Mas a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento aos sinais, principalmente quando a gente pede. Quando a gente pede o sinal, ele vem. Ele vem. Pede todos os dias o sinal, pede lá de manhã, Deus me mostra o sinal, mostra meu objetivo, mostra qual é o meu propósito. E ele vem. É incrível mesmo. E ele veio. E eu, na hora eu captei. Eu falei, será que é isso? Será, Aline? Aproveitei o momento e falei assim, caramba. E ali comecei a pesquisar, né, sobre o produto, a margem dele. Porque você tem milhões de coisas para ver. A margem do produto, tudo. Comecei a pesquisar muito sobre ele. Aí você caiu. Como é que você... Aí você tá dentro do cemitério, você recebeu esses sinais. Vamos lá, sem renda. De repente, sem renda, enlouquecida, sem dinheiro, catando moeda. Como faz? Como é que caiu no metrô? E aí, como é que foi isso? Então, vamos lá. Nessa época eu estava buscando muito conhecimento. Eu lia muitos livros, eu buscava muito conhecimento. Eu entendi que eu tinha que mudar internamente. Eu tinha que mudar a minha forma de pensar. Você falou uma coisa importantíssima. Mudar internamente. Eu tinha que mudar minha mentalidade. Eu tinha que mudar minha postura. A questão de ser imediatista, do não aceitar o momento, tem que ser agora, eu quero resolver isso agora. Quando você organiza algo e não dá certo, você fica mal. Hoje eu já não fico. Se eu fiz a minha parte, tudo que eu deveria fazer e não deu certo, eu entendo que não era para ser. Não era o momento. Não era o momento, porque a minha parte eu fiz. Então, isso hoje eu sou mais experiente, né? Mais experiente. Na época, eu tive que passar por tudo isso para aprender. Então, quando eu busquei, como eu falei, muito conhecimento, eu lia bastante. E ainda fiquei, será que é esse? Será que é esse o propósito? Será que é esse o sinal? E eu sou muito assim de guardar momentos, né? Se você me ligar e falar assim, André, se me ligar falando uma informação muito importante, eu vou lembrar onde eu estava, passando na esquina, eu tenho muito isso. Muito bom. Aí eu lembro onde é que eu estava passando na rua tal, quando você me ligou naquele dia, eu tenho muito isso comigo. E eu lembro onde eu estava. Eu lembro que quando eu senti, eu lembro que eu estava lendo um livro, e esse livro mudou muito. São 2 livros que mudou muito a minha vida. Quais? Foi virada de chave. Um é de Earl Nightingale, chamado O Mais Estranho Segredo. Esse livro mudou minha vida, a virada de chave na minha vida. E o outro que é Quem Pensa Enriquece, que acaba linkando. Aí na sequência vem Mais Esperto que o Diabo também, que é mega importante. Já tenho 2 também, já tô lendo 2. Muito bom. Então, assim, eu senti a Aline exatamente, estava passando em frente ao Via Parque. Olha coisa louca, coisa... Tipo aleatório, né? Eu lembro quando eu passo lá sempre. Estava passando em frente ao Via Parque, dentro do metrô. Dentro do metrô não, dentro do VLT. E aí eu senti ali, falei, é isso. Eu não tenho mais dúvida, é isso. E aí foi. E aí, como é que chegou o metrô? O metrô veio porque, como eu falei antes, eu vi a oportunidade pelo fator risco menor. Isso. E eu não sabia exatamente quanto que era o aluguel ali, mas eu sabia que comparado a um grande shopping, o investimento seria menor. Mas você que chegou até o metrô ou você ouviu falar de uma possibilidade? Porque eu comecei a andar de metrô porque eu não tinha dinheiro para andar de carro. Então foi preciso eu não ter dinheiro para andar de carro, para andar de metrô e ver a oportunidade. Tinha oportunidade de negócio. Exato. Olha como é que a vida é incrível. Loucura. Olha como a vida é incrível. Então, assim, eu comecei a andar de metrô e linkei ao sinal que eu senti que era para mim com
a oportunidade que eu vi do metrô. Aí eu falei, caramba, mas como que eu ia fazer tudo? Aí eu já tinha. Eu acho que o mais difícil é você descobrir qual é o teu propósito, qual é o teu objetivo. Depois que você descobre isso e você colocar toda a tua força... A coisa vai, né? A coisa vai. Mas descobrir qual o caminho, eu acho que é a parte mais difícil. E aí você tem que estar... antenado. Tem que estar antenado e você, eu acho que tem que ter aquela questão do sexto sentido, de você estar internamente buscando isso. Buscando os sinais, né? Como eu falei. E quando eu descobri, eu falei assim, opa, agora é energia total, vou fazer dar certo. Mas como? Como que eu vou fazer isso dar certo? Como, gente? Sem um vintém pra contar a história. Sem um vintém pra contar a história. E aí, vamos lá. E aí, é incrível, como eu falei, a gente fica cega, né? Na dificuldade. Quando quer também, mas quando quer também uma coisa a gente fica, sai da... a gente fica cego assim, fala, caramba. Ali, né, minha manhãzinha com meu cafezinho lá, antes de sair pra trabalhar, eu olhei e vi meu carrinho na garagem, aquele carro que eu falei, gente, peraí. Eu tenho um carro do que eu conquistei com o meu trabalho, que até hoje ele está aqui, e eu sempre pensei que ele seria algo que iria me ajudar muito no futuro. Eu tinha essa certeza, não sei porquê, mas eu sentia isso. E aí eu, caramba. Eu vou vender o carro. Eu vou vender o carro e vou montar um negócio. Aí eu, é isso, tá beleza. Fui lá pesquisar quanto que era para montar um negócio, né? Eu não tinha noção. E aí, vamos lá. Entrei em contato com o metrô, sem dinheiro nem para pagar meu aluguel, vivendo de auxílio. Tipo, nem dinheiro, nem para passagem, se pedisse para você ir lá. Aline, eu lembro de um dia... Olha, eu não sei, eu acho que antes de você descobrir o seu propósito, tem uma outra parte aí na história que é muito importante para você virar a chave. Inconformismo. Você tem que estar inconformado com a vida que você está levando. Se você normalizar, você não sai do lugar. E eu lembro que quando eu comecei a andar de BRT, na verdade foi BRT, né, que ali em frente ao Via Parque, e eu lembro que eu olhava assim, teve situações de eu abaixar minha cabeça e chorar, e falar, eu não nasci para isso. Não, eu quero mais, eu preciso dar a volta por cima e resolver minha vida. Eu não aceito isso, eu não aceito. E eu lembro que teve um dia, eu guardo muito isso, eu lembro que eu sentei lá, triste pra caramba, e entrou um senhorzinho assim, com aquelas latinhas, sabe, aquelas latinhas de Coca-Cola, aquele cara, ele jogou assim em cima de mim, e eu, aqui assim, Aline, olha, eu toda suja, cansada, aí eu, meu Deus do céu, Jesus, me ajuda a sair dessa situação, Pai, por favor. Que Aline, olha isso. Então... Nossa. Foi exatamente assim. Então, assim, são momentos, são insights que a gente vai lembrando. E o que é legal quando a gente conversou sobre vir para cá, que é bom contar essas histórias, porque elas vão se perdendo. A história como um todo não se perde, mas pequenos momentos acabam se perdendo se você não registrar. E quando eu tive a oportunidade de vir aqui, eu achei muito legal. Eu poderia estar aqui falando de processos, de indicadores, né, de DRE, mas assim, e a história? Ela vai se perder? Vamos deixar lá. Por conta da história, né? Exato. E hoje eu acabo contando um pouco, porque a vida é tão corrida, né? Sem dúvida. E eu vi uma oportunidade legal. Obrigada. Ai, que delícia. Mas aí eu quero saber metrô, porque eu tô preocupada com a hora. Quanto tempo, Ítala? 37. Vamos lá. Olha como é que eu sou. Tá chegando, tá chegando. Então, eu agendei com o metrô. Agendei com o metrô. Uma reunião com o metrô, apresentou projeto? Não, fui lá no metrô e falei assim, olha... Como é que foi com o metrô? Não, entrei em contato com eles por e-mail, estava a época de pandemia, tinha poucas pessoas trabalhando no comercial, e consegui fazer um agendamento. Quando eu fui Andréa, tem aqui para você alugar, mas cadê seu sócio, cadê sua equipe? Eu sozinha, não, eu tô vendo ainda, tô aqui, cheguei lá cansada pós-trabalho... Passou o valor do aluguel, passou tudo direitinho. E na época, quanto era o aluguel? E te assustou na época? Não me assustou. O que você sentiu? Você recebeu o aluguel e falou, ok, bora pro jogo? Eu lembro que o aluguel na época, isso em 2020, era R$ 4.800. Mas o aluguel do chão? O aluguel do chão. Você tem que colocar tudo, né? Eu tenho que pagar 3 meses para entrar, de calção. Ah, você bota 3 meses para entrar. E você... A pessoa não tinha dinheiro para andar de metrô, gente. Você tem noção de você estar em casa reclamando da vida, tá tudo rodando, mas você gosta de reclamar, né? Tem gente que gosta de reclamar com tudo funcionando, né? Tem caminha quente, comidinha gostosa, dinheiro na conta e ainda reclama da vida. Ela não tinha dinheiro para andar no metrô, mas foi lá no metrô para negociar com o metrô. Negociando, um aluguel. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, fui lá, visitei, falei com meu pai. Ele, mas como que você vai pagar um aluguel de R$ 4.800, menina? Você não tá tendo dinheiro nem para pagar a internet, que tá cortada. Não, pai, vou ter que pagar aí quase eu falei, 15 de uma vez. Eu fechei com eles.
Aí ele falou assim, como assim? Eu falei que eu vou mandar o projeto. E aí eu aproveitei que eu estava, nesse momento, sem trabalhar, não tinha fluxo de pessoas, né? Não tinha... No cemitério. Eu estava ociosa. Aí eu fiz todo um projeto, Aline. Ai, que Sabe delícia. aquela energia, aquele momento que você... Você viveu o projeto todo, né? Todo. E assim, toda a angústia, a tristeza que eu estava, eu coloquei ela a meu favor. Perfeito, A meu Andréia. favor. Eu falei assim, toda essa energia, essa tristeza, essa angústia, eu vou canalizar isso e vou fazer com que isso me traga algo muito positivo. E aí eu fiz um projeto, fiz um plano de negócio. Sou formada em marketing, né? Sou formada em marketing. E aí eu peguei, fiz o projeto, plano de negócio bonitinho, fiz slides, a logo. Essa logo foi eu que fiz. Desde a cor. Tudo. Montei o cardápio. Lógico que com o tempo ele foi se ajustando, alguns produtos. Mas eu montei o cardápio. A palheta de cor, tudo. Eu fiz tudo. Eu tive tempo para isso. Era um momento que estava todo mundo ocioso. Então eu tive tempo. E ali foi meu refúgio. Então é por isso que a Bom de Queijo, para mim, é muito além do financeiro. Ali você nasceu de novo, Eu nasci de novo. Eu tenho um carinho absurdo pela marca. Que delícia. Muito além do financeiro. Porque eu fico até um pouco emocionada, porque assim, foi realmente... É como se fosse um bote salva-vida, sabe? É isso que eu ia falar. A Bom de Queijo, ela resgatou Ela você. resgatou. E quando eu levei o projeto para eles olharam. Nossa, eu fiz uns slides, botei os pães de queijo bonito. E eles aprovaram. Quando eles aprovaram o projeto, eu falei, e agora? E agora, José? E agora, José? Como ficamos? Exatamente, as pessoas dizem, loucura, mas como que você tem coragem de fazer isso? Você não tinha dinheiro para nada. Exatamente dessa forma. Coragem é saber lidar com medo, né? E eu olhei assim, eu falei assim, bom, já tem o carro lá, né? Já dá para vender aquele carro lá. Na época, o carro valia uns 50 e poucos mil, fruto do meu trabalho de anos. Ou seja, já dava para você pagar os meses de calção. Não, Aline, aí vamos ter que escolher isso aí, né? Ai, vamos ter que escolher. Porque ainda tem que levantar as coisas todas. Olha, eu não tinha noção, eu fiz um levantamento rápido, mas não tinha ideia. Para montar um negócio não é algo tão simples assim. Tem só os equipamentos mais, né, profissionais, eles são muito mais caros. Né? Muito mais caros. Então, eu fiz até o orçamento para fazer tudo bonito do zero, mas eu falei, não bate, não tem dinheiro para isso. E aí eu comecei a pesquisar na época, porque foi época de pandemia, então tinha muita gente passando as coisas. Exato. Era forno semi-novo, Sim. de 6 mil um forno. Eu gerenciei restaurante nessa época, então eu comprei muita coisa de outros restaurantes. Coisa nova, semi-nova. Novas, é. E aí eu falei assim, aí é a oportunidade, eu comecei ali. Um forno que valia 6, eu comprei por 2. É isso. Consegui vender o carro, com muito sacrifício, consegui vender. Aí comprei o forno, tal. Só que assim, eu precisava sobreviver. E eu não estava com dinheiro para nada. E eu não podia usar aquele dinheiro que era para o meu projeto. Já não dava. O que eu tinha que fazer nesse período? Eu falei, vou ter que arrumar mais uma renda. Só que eu trabalhava até as 5 da tarde no cemitério. Vendia lá R$100 por dia, 5,70, pagava a passagem de volta, não sobrava nada. Falei assim, aí, sabe o que eu fiz? Eu estava tão certa do meu objetivo ali que eu queria alcançar, eu não tinha dúvida. Veio um insight e falei assim, eu estava morando num condomínio que tinha 9 prédios. Falei assim, vou montar aqui um pastel, R$ 9,99, monte seu pastel. Aline, eu não tinha dinheiro nem para comprar os produtos iniciais para vender os pastéis. Eu lembro que eu pedi para um amigo R$200. Eu comprei uma frigideira. Sério, por Deus, aqui, ó. Comprei uma frigideira. Acho maravilhoso isso. Esse dinheiro, eu fiz panfletos e comprei os produtos iniciais, bem pouquinho. Comecei a panfletar, entrei em todos os grupos do condomínio. Comecei, Aline... Comecei a chegava da cantina, lá da cafeteria do cemitério, e começava a trabalhar até meia-noite. Comecei a vender pastel. Até as marquinhas aqui, que eu tenho orgulho até hoje. E vendia pastel até meia-noite. Eu tenho foto lá, meia-noite, 1h da manhã, eu molhada, descendo os elevadores e vendendo um pastelzinho lá. E foi o que me ajudou. Me ajudou. A Bom de Queijo hoje, ela também está firme por conta dos pastéisinhos que eu vendi lá. Ela é prima dos pastéis. Exatamente. E eu vendia uma média ali de 180, R$200 por dia, exausta. E 1h da manhã para acordar, 7 horas para trabalhar. Mas e fiquei um ano vendendo esse pastelzinho. Um dia antes da minha inauguração, eu inaugurei na segunda-feira, até a sexta-feira eu vendi pastel.
para ajudar na inauguração. Então, assim, aí eu peguei realmente o valor do carro, comecei a comprar tudo usado e tal. Eu não pensei no valor do calção. O valor do calção, não vou pensar nisso. Porque se eu pensar no valor do calção agora de 3 meses, eu não vou ter dinheiro para comprar. Mas você tinha um prazo para pagar o calção. Geralmente são 2 meses de implantação. Após a implantação? Após a assinatura do contrato, geralmente, o padrão comercial são 2 meses. E aí foi. E aí eu peguei, inaugurei. Eu peguei e falei, cara, o dinheiro não tá fechando, a conta não tá fechando. E aí foi alguém que chegou para mim e falou assim, André, lembra aquele apartamento lá atrás que você... Né, lembra que o advogado falou? Caiu o dinheiro. Aline é incrível. Aí eu falei assim, não, mas ia demorar muito tempo. André, já tem 5 anos. Aí eu entrei em contato com ele. Doutor Ricardo, ele, Andréia, eu estou tentando falar com você desde fevereiro. Isso já era setembro, por aí. Deus sei amado. Lá. Aí você mudou de telefone? Eu falei, mudei. Ele falou, caramba, tem 50 mil na tua conta. Meu Deus do céu. Aline. Olha que coisa incrível, né? Aí eu, como assim? Ele, mas só que era época de pandemia, tinha que assinar, tinha que o juiz tinha todo aquele trâmite demorado. E ele falou assim, olha, se você quiser recorrer... Eu falei, não, às vezes perder é ganhar. Eu falei essa frase para ele. Ele tem certeza, vai pegar esse dinheiro, porque não veio danos morais. Eu falei, não, perder é ganhar. E nesse momento, esse dinheiro vai me ajudar. Vai ser maravilhoso. Absurdamente. Eu peguei o valor, conseguiu sair no limite. E aí eu consegui comprar. Comprei o quiosque seminovo, comprei tudo seminovo. Usei cartões de crédito num nível que você não tem noção. Passa, e vai. Aline. E na hora de pagar o calção, é lógico que eu não tinha dinheiro. E fiquei recorrendo a e pego emprestado, tal, consegui. Mas assim, em cima do lance, inaugurar. É sempre assim, inaugurar. Né? E consegui. E até hoje eu me pergunto, como que eu fiz isso? Não sei. Você sabe, você viveu tudo aquilo, meu amor. Eu sei. Mas maravilhosa. Isso começou. E uma outra coisa que eu fiz, que é bom a gente lembrar aqui, eu coloquei um cronômetro no meu celular. Ele tinha um tempo. Esse tempo era referente eu tinha uma meta pessoal minha, Andréia. Até os meus 40 anos eu tenho que montar o meu negócio. Lembra quando eu falei que eu queria montar meu negócio lá atrás? Sim. Eu tinha essa meta pessoal. Até meus 40 anos eu tenho que montar um negócio. E o tempo estava passando, eu estava com 39 anos na época. Eu falei assim, eu tenho que assinar esse contrato do metrô até eu bater 40 anos. É meta minha. É coisa a meta minha. Que você fez pra e eu coloquei lá o tempo correndo. E eu lembro que eu botei lá a imagem de uma mulher no cronômetro que tinha lá passando. Todo dia eu olhava para aquilo, sabe? E falava assim, tá passando o tempo, tem que correr. Então, o desespero de você conseguir resolver a situação, porque o tempo tava passando. Sim. E eu lembro que eu coloquei uma mulher lá nua, e a outra, quer dizer, uma mulher sentada assim, era a imagem do cronômetro, ela sentada chorando, e a outra tirou a roupa do corpo e ela fez a corda para subir e sair daquele fundo do poço. Era a imagem que eu coloquei lá. Nossa. E eu olhava para aquilo todos os dias. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Eu peguei, realmente, consegui. Praticamente fundo do poço. Não é fundo do poço, porque eu falava, Deus do céu, tá tudo errado, mas eu tenho saúde. Que é o que não se compra, né, Aline? Então, eu tinha tudo ali. Eu tinha toda a força necessária para dar a volta por cima, porque eu tinha saúde. E eu consegui entender isso. Eu conseguia que eu tinha o mais precioso, que era a saúde. Para reverter o quadro. É isso. E também entendia que era um processo. Todo momento eu falava, é um processo, é uma etapa e vai passar. E isso fez com que eu tivesse força para sair daquilo. Quando eu me vejo em situações assim, eu me vejo como um videogame. Eu falo, a próxima fase vai chegar. Vai. É sim, então, tem que ser assim. É isso. E aí montei na Carioca. No primeiro momento na Carioca, eu fiquei exatamente 1 ano sozinha. Coloquei uma pessoa para me ajudar ali no início, eu percebi que não ia conseguir manter. E fiquei ali, Aline, sozinha. E a conta não fechava, lógico, né? Pandemia, centro do Rio vazio. E aí? Eu lembro que a minha média de faturamento por dia era na faixa aí de 400 e poucos reais. E hoje? 500 reais. Qual a gente vai chegar lá. Faturamento? Vamos lá, meu primeiro ano, eu lembro que a primeira vez que eu bati R$1.000 eu falei, gente, eu tô muito rica. Tô muito rica. Só que assim, o investimento é alto. Você tem um tempo ali de payback, né, do seu negócio. Sim. E além de que tem todo o custo fixo, em cima daquela situação. Etc. Quando a gente fala em faturamento, as pessoas têm que entender isso também. Faturamento e lucro, galera. Exatamente. Coisas bem distintas. Então, assim, meu primeiro ano lá, eu acho que de maio a maio, uns 340
Dia. Não, média de faturamento dia, isso anual, tá? Já passando aquela primeira fase de 400, foi para 500 por dia, 600. Dando uma média, né? É. E nesse primeiro momento lá, as pessoas falavam, nossa, essa franquia é da onde? Eu ficava tão feliz, Aline, porque eu falava, caramba, eu acertei. Acertei. As pessoas entendem que não é mais uma loja, não é mais um quiosque que vende tudo. Ela já veio marcada, Ela já né? veio Ela marcada. já veio forte. E para eu manter isso também, de manter a essência do negócio, é difícil, tá? Sim. Porque você começa vendendo pão de queijo. Aí você vende uma coisinha ou outra ali. Ah, mas se você botar sanduíche, vai vender. Se você botar biscoito, vai vender. E você perde completamente a essência do negócio. E tem que focar, porque chega todo mundo querendo dar opinião, né? Não, mas volta que vem. Não é assim, eu tenho que manter. É constância, outra gente. situação. Então, eu consegui manter, mesmo com a dificuldade, eu falei, não, a essência da pão de queijo é pão de queijo recheado, artesanal, é isso que a gente vai vender e eu vou manter. Consegui manter. Né? Então, o primeiro ano foi uma média de faturamento mês na faixa de uns 20, 26 mil. Uma média de R$900 por dia. Isso no primeiro ano. O que era muito pouco. Comparado a todo o investimento, hoje, para você montar uma estrutura, uma média de faturamento aí que a gente entenda que seja positiva para o franqueado ter um retorno na faixa de uns R$70 mil, que a gente sabe que é possível chegar. Na época, estava me dando de 25, 26 mil. Primeiro ano. Somando aí na faixa de uns 360, por aí, anual. Segundo ano de marca. Abri a segunda loja no Jardim Oceânico. A marca já estava mais conhecida pelo posicionamento dela no Também centro do no Rio. Metrô, né? Centro do Rio. Abri no Jardim Oceânico. Quando eu fui para o Jardim Oceânico, aquele tempo lá que a gente demora para chegar no ponto de equilíbrio, demora um pouquinho, né? Quando eu cheguei no Jardim Oceânico, esse tempo foi muito rápido. Porque as pessoas já conheciam a marca. E aí eu falei, caramba, como assim? Praticamente eu não tive tempo de maturação do negócio. Veio assim rápido. Eu fiquei tão feliz, Aline, que eu falei, caramba. E para montar a segunda não foi muito diferente da primeira. Pega daqui, vai para lá, mas eu já tinha Já existia um corpo, já entendia. Né? Mas imagina assim, hoje eu já tenho todo o know-how, né, numa implantação, mas quando eu sozinha, para montar uma implantação, não sabia o que é uma RT, eu não sabia, sabe, o que era uma DRE, eu não sabia nada. Então, cada e-mail que eu recebia solicitando uma documentação, um projeto, para mim era... meu Deus, o que é isso? Eu me tremia toda. Mas o que é uma RT? O que é uma RT? Eu, arquiteto, calma, André, eu vou explicar para você. Então, hoje em dia, eu já sei o passo a passo de tudo, né? Delícia. Mas foi isso. Quando eu botei a segunda, a loja no Jardim Oceânico, aí a situação melhorou, Aline, começou a melhorar. Aí eu falei assim, estou começando a colher os frutos. E aí eu lembro que o meu primeiro faturamento lá, a loja da Carioca já estava melhorando um pouco o faturamento, já estava na faixa aí de uns 50 mil mês, né? Tinha melhorado um pouquinho. E o primeiro mês de faturamento no Jardim Oceânico, primeiro mês já bateu R$80 mil. Maravilhoso. R$80 mil. E quando eu fechei, no caso, 2023, né? 2023, quando eu fechei o ano... E eu fui... A gente acaba não tendo noção. Quando a gente faz o somatório... Não tem. E isso é muito importante porque as pessoas têm um tabu muito grande com dinheiro, né? Dinheiro é sujo, dinheiro é ruim, ou então querem esconder o seu faturamento. E quando você vira realmente empresário, esse jogo muda um pouco. Essa percepção muda. Muito pelo contrário, os números têm que ser ditos. Sim, né? Você tem que ter comprovante ali para o franqueado para ele estar investindo no seu negócio. Então, os números deixam de ser algo... Não é nada nebuloso, né? Pelo contrário, precisa estar bem, então, as pessoas perguntam, transparente. Você pode falar o seu faturamento para mim, André? Não tem problema de falar, até porque eu tenho orgulho. Exato, exatamente. Eu tenho orgulho. Então, assim, em 2023, fechamos o ano com 1.800.000. Com quantas lojas? Com 2 lojas somente. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Vocês viram? 2023. Então ainda vem 24 aí. Deixa eu falar depois do 24. Vamos e no 24? Até anotei aqui. Eu falei assim, eu sei que a Aline vai me fazer essa pergunta. 2024 encerrei agora, né? A gente fez o levantamento. Somando as lojas próprias, franquia, tudo. 4.600. Olha isso! 4.600.000 de faturamento. Que maravilhoso, André. Então, hoje... 4 anos de empresa, né? Em 2021 iniciamos. Então, 3 anos de empresa. Maio agora, aniversário de inauguração. E quando eu comecei a faturar um pouco melhor no Jardim Oceânico, eu acho que aí que está um ponto importante para colocar para quem está começando o negócio, é que quando eu comecei a faturar, eu não fiquei deslumbrada.
Eu poderia ter ficado, porque eu já estava passando por uma dificuldade há muito tempo. Eu tava sem comprar uma roupa para mim já tinha anos. Né? Já não estava vida social zero. Mas eu falei assim, não, ainda tenho que investir. E aí, quando começou a melhorar um pouquinho, eu fiz a formatação da Bom de Queijo. Porque as pessoas procuravam muito. Eu queria uma franquia. Eu amei o produto. Como ninguém pensou nisso antes, maravilhoso. Eu falei, não, eu não vou vender algo que eu ainda não tenho uma validação. Eu sempre tive muito cuidado porque eu sei, Aline, olha uma coisa que eu falo para os franqueados, toda reunião, toda entrega de coffee para eles, eu tenho muito esse cuidado com o investimento de outra pessoa, com o sonho de outra pessoa, porque eu sei como é, eu passei por isso, eu sei como às vezes você ter todo aquele investimento e você não ter um plano B. Esse cuidado eu tenho. Tá? Então, falei, não vou passar um projeto enquanto eu não tenha total domínio, enquanto eu não tenha números concretos, enquanto eu não tenha um manual de processos definidos. E aí eu contratei uma empresa para fazer a formatação, que não é barata. Uma formatação, para você formatar uma marca, não é nada, é um investimento bem alto, na faixa aí de uns R$80 mil. E aí, isso por baixo. Então, eu peguei, fiz um investimento parcelei, vamos lá, negociar tal, e fiz um investimento. Então, lógico que aqueles valores ali ainda, eu estava investindo muito. Investindo em propaganda, investindo na marca, melhoria, tudo. Então, o pessoal, não é possível, você ainda não está não tá bem ainda. Não, gente, não estou bem ainda, não estou investindo muito ainda. Por quê? Porque você quer fazer o negócio dar certo. Perfeito. Você quer fazer dar certo. Porque não é uma etapa. Eu ainda passei pela primeira etapa. Agora, a outra etapa é formatar. Formatei. Terminou a formatação. Tem momentos que você encontra pessoas que você entende que ela é muito boa. Mas, né, eu percebi que a formatação ela foi bem elaborada, mas já do momento eu precisava cuidar da parte da expansão, da parte comercial. E aí busquei uma outra equipe comercial que me deu um suporte na parte de expansão. E a gente começou ali... Esse ano, início do ano, com a parte de acelerar a franquia. E participamos da feira da BF. Sim, importantíssima. Da feira da BF. E começamos aí o ano com 2. E agora encerramos isso contando com lojas para inaugurar, né? Que vão inaugurar 3 ao mesmo tempo agora. Somando aí 10 lojas total. Isso comecei com 2 lojas e finalizei em 2025 com contratos assinados, datas já e cronograma já meio que organizado para inaugurar em fevereiro agora de 2025. Agora 10 lojas até o momento. E a gente está com uma projeção... Até o momento, Bom de Queijo, até o momento, aguarde. E a gente está com uma projeção muito positiva, assim, para 2025. Ai, que delícia. Olha, gente, que coisa mais incrível, né? Você para e faz um resumo rápido da história, né? Da cantina do cemitério a contar moedas para andar no metrô, do nada. Aliás, do nada não. Do nada. Porque tem uma essência aí dentro, né? Tinha alguém já falando ali... A gente acha que é do nada, né? Do nada eu vou fazer um negócio no metrô. Quero um negócio no metrô. Ela não tinha dinheiro para estar no metrô. Então, qualquer outra pessoa poderia falar, não vou porque eu não tenho dinheiro. Não, é reclamar e ao invés de buscar uma solução. A maioria das pessoas fazem isso, né? Isso, exato. Isso que é mais incrível, sabe, Andréia? Isso que nossa, como eu honro você. Porque isso que é mais incrível. Você não tinha nada... mas você tinha algo muito maior, que era o teu desejo, era o teu sonho e a certeza de que ia dar certo. A certeza. E as pessoas perguntam para mim hoje, você tinha noção, Andréia? Eu falei, você tinha dúvida, noção? Você não tinha noção, né? Eu falei, eu tinha. Dúvida nenhuma, meu querido. Não, você sabia. Eu sabia. Eu tinha muita certeza ali. Porque eu pedi muita orientação. Você não estava sozinha, né? E aquela fase mesmo de você estar no nível de entrega tão grande. Muitas vezes eu acordava de madrugada e falava assim, insight, e vamos lá. Você sabe que eu tenho do lado da minha mesinha, eu tenho um bloquinho. Porque eu sou dessas que acordo de madrugada, tenho uma ideia. Tenho. E se eu não anotar, de manhã eu vou acordar e não vou lembrar. Não vai lembrar. Então, eu fiz isso, dormia tarde. E trabalhei realmente 17 horas por dia, um ano. Acredito. Eu passo ali na Carioca, tem um rapaz que vende lá suquinho com sanduíche natural.
E eu lembro que eu comia aquilo para evitar custo para pagar os fornecedores. Porque na época, quando você começa, fornecedor não é boleto, é à vista. Não, você à não criou vista. um relacionamento, não tem uma No confiança máximo ainda. 3 dias, se bobear, Aí eu não falava, passa de não, 7. qualquer 30, 40 que sai para alimentação faz falta. Sim. Então, a Aline é incrível. Foi assim, foram momentos assim que eu olhei e falei, Deus, eu me dê só força para passar por esse momento. E é incrível você olhar esse cinema todo na sua vida, né, que você viveu. Eu olho assim... Agora a fase é outra. Agora a fase é estruturar a franqueadora. Sim, agora a fase é estruturar a franqueadora. Porque nesse momento agora, a Bom de Queijo já está entrando com o escritório, estabilizando ali. Vou colocar que são 2 pilares ali bem importantes, que é a parte do comercial. Sim. Né, que tem que estar bem estruturada para você cuidar desses leads que entram. E a parte administrativa, que é a parte ali da implantação com franqueado. Exato. Ter esse E contato, a parte quanto mais financeira bem organizada. E quanto mais contato ele tem com você, mais seguro ele se sente, né? Então, faz E toda a esse diferença. primeiro momento, como eu falei com você, eu não sabia que era um RT, não sabia que era um projeto. Isso, quando antes deles terem uma dúvida, eu falei, já sei que vocês estão com dúvida aqui, vamos lá. Então, eu monto um cronograma, sento com eles, eu tenho reunião semanal, e ali eles já passam para mim, André, eu estou com dúvida tal, e eu explico tudo. Ele, que bom que tem essa reunião, que você passa para mim e tira minhas dúvidas. Então, passa segurança. Montar algo assim é muito mais tranquilo, né, Aline? Então, assim, as pessoas têm um pouco de paradigma, que montar uma franquia não é empreender. Tem pessoas que falam, não é, tu tá pegando um negócio de outra pessoa, mas você está pegando um negócio validado, testado, que uma pessoa passou por muitas situações para aprender a chegar ali. Exatamente. Muita. Ela ficou muitas noites sem dormir. Foram muitos testes, Muitos né? testes. Foi tudo muito analisado. Então, assim, quando você pega uma franquia, algo que já foi... Tá que já pronto. deu certo. É. E uma questão que também eu não queria passar adiante era uma franquia que não tivesse pelo menos ali um ano. Eu tinha que ter números para apresentar para o franqueado. Claro. E acontece, tá? De franquias que bora lá e vamos que vamos. Eu não acho bacana. Cria uma ideia. Tem que ter números. Como é que você vai comprar algo que não tem número, né, consolidado? Então, um ano depois, eu já tinha números consolidados, eu já sabia que o negócio dava certo, que o pessoal agradava mesmo, porque o pão de queijo é aquilo. Pão de queijo não é um produto sazonal. Não. Pão de queijo é um produto que agrada a todos. O pessoal come de manhã, de tarde, de noite. Então, você consegue atingir todos os horários, todos os públicos. Sim. Não é, como eu falei, o risco de você investir num produto assim é muito baixo. Zero, praticamente. Não é um produto modinha. Não. Então, o que eu fiz? Eu peguei um produto que já era consolidado e amado. Exatamente. E elaborei ele. Então, as pessoas falam, peraí. Você botou uma roupinha nova nele. Uma roupinha nova e falou, querido, maquiei ele. Vai desfilar agora, vai se exibir, então, pão de queijo. Exato. Então, assim, lógico, a pão de queijo, nosso foco principal são os recheados. Artesanais, a gente tem a essência do negócio. Só que a gente também vendemos uma porcentagem de salgado. Agora, indo para a linha premium, né? Hoje temos 3 modalidades de pão de queijo. Modalidade quiosque, que foi onde tudo começou. Tudo nasceu. Média aí de 8 metros quadrados. A modalidade express, que é uma modalidade que você tem um quiosque. Não, é uma modalidade que você tem um quiosque e também um atendimento rápido, mas você também tem umas mesinhas ali como se fossem uns comodatos ali. É uma ilha. E tem a linha premium, que é uma linha mais cafeteria, que inclusive inaugurou uma no Metropolitano linda. Linda, eu já passei lá, gente, Metropolitano, logo na entrada, né? Numa das entradas ali. Lindíssima, lindíssima. Então, são 3 modalidades diferentes, 3 investimentos diferentes. E 3 CMVs diferentes, tudo acaba mudando. Então, você tem que... são 3 modelos que você tem que organizar. Não, e se a pessoa chega até querendo a primeira, né? Ela gostando do investimento, ela vendo que é rentável, que existe o retorno, o payback acontece de fato dentro do prazo, tudo isso. Nosso payback é na média de 11 meses para um quiosque. Ela vai querer melhorar, ela vai querer pegar o Express, depois ela vai querer pegar a eu Premium. Indico isso, eu indico muito isso. Tem franqueado, eu falei, pega uma loja Express ou um quiosque, que entende o negócio, vê como funciona. Porque se a pessoa não é da área, né? É melhor até que ela sinta. Então, tem acontecido bastante isso. Que maravilhoso. Agora, André, me diz quanto tempo tem... Olha aí, sabia. Me fala agora, olhando para essa câmera aqui, Vamos lá. Conta aqui pro empreendedor que está aí passando, que você passou.
Mostra para ele que não tem só luz no fim do túnel, tem vontade, tem acontecer, tem o fazer. Olha, a dica que eu dou para quem está começando, para quem está, não só quem está querendo empreender, mas quem está passando por um momento difícil, sabe? Aquele momento que você não consegue entender o porquê de você estar vivendo aquilo. Tem alguma lição aí escondida e tem algum propósito também. E geralmente quando a gente passa por um momento muito difícil na nossa vida, de grande dificuldade, é aí que está a oportunidade. É só você estar atento ali aos sinais. E quando você identificar o seu propósito, não espera estar com todas as ferramentas para estar iniciando o negócio. Porque a hora certa, Aline, não chega. Não chega. As pessoas pensam, né? Eu vou esperar acontecer um XPTO de um assunto para fazer. Isso nunca vai acontecer. Não chega. Eu falo sempre isso. Tá com 60% das ferramentas em mão? Vai embora. Tem um propósito e um plano? Tem que ter um plano. Vai que no meio do caminho as ferramentas aparecem. E aparecem. Não tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela fala o seguinte, que é... Coloque o pé, né, onde você quer, que Deus te dá o caminho. É caminhando que se faz o caminho. Exatamente. É isso. Que delícia, é caminhando que se faz o caminho. Obrigada, e assim Andréia. A gente encerra. Exato, que foi lindo. Amiga, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada por apoiar o Pod Rio Business. Assim, acreditar e ver que é importante demais contar histórias de empreendedores, empresários e pessoas que entendem do empreendedorismo para essa galera que está aí do outro lado saber que não é fácil, que não é simples, mas que não é impossível. Mas quando se conquista é maravilhoso. É maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Eu amei. Amei o pão de queijo e amei a nossa conversa. É isso aí. Meus queridos, mais uma vez, obrigada. Pod Rio Business fica por aqui no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, com o patrocínio da Bom de Queijo. Hoje eu estou com ela, com a proprietária e criadora da franquia Bom de Queijo. E se você tem vontade de saber mais, corre no Instagram deles, vai falar com a Andréia, porque ela é rápida no gatilho e o pão dele de queijo é uma delícia. Não perca essa chance, viu? Eu agradeço e te vejo na próxima segunda.